Olá a todos, meu nome é Vitor Falcão, eu sou infectologista, faço parte do grupo de micologia médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e hoje eu fui convidado para falar então sobre sífilis e neurosífilis. Eu dividi o roteiro da minha aula em introdução, epidemiologia, em sífilis adquirida, né, que é o foco para o residente da clínica médica, e neurosífilis. O tópico 3 e 4 eu vou falar sobre clínica, diagnóstico, tratamento e monitoramento pós-tratamento e, por fim, prevenção. Então, começando pela introdução, né? A sífilis, ela entra dentro do grupo de infecção sexualmente transmissível, né? As ISTs. Reparem que esse nome DST mudou, e mudou porque quando o D de doença, ele te dá uma noção que o paciente ele vai ter sinais e sintomas, e o que a gente vê na sífilis e em outras ISTs, que não necessariamente o indivíduo precisa ter sintomas, ele pode ser assintomático. Então, hoje a gente deve chamar de forma mais correta como IST, tá? A sífilis é uma doença de evolução crônica. Quando a gente não trata, ela vai passando pelos estágios. Então, por saber que existe tratamento, é uma doença curável e exclusiva do ser humano. O agente etiológico é o treponema pálido. Quando a gente olha em técnicas de microscopia, esse pálidum vem por conta quando você usa a coloração, você vê que ele fica fracamente corado. Então, por isso é chamado de pálido. Pela morfologia, a gente classifica a bactéria então como uma espiroqueta. Na figura A, a gente vê a bactéria nesse formato em espiral, e o que dá esse formato em espiral, na verdade, a gente vê aqui na figura B, que a bactéria ela tem endoflagelo, que além do movimento responsável, ela faz esse formato em espiral. Falando então um pouco agora sobre epidemiologia, né? A sífilis adquirida, ela tornou como um agravo de notificação compulsória desde 2010, e de lá para cá o que a gente vê é um aumento progressivo do número de casos de sífilis. E quando a gente olha a taxa de detecção por faixa etária, a gente vê que a sífilis é uma doença que predomina em indivíduos jovens, né? Então aqui a gente vê um maior número de casos entre indivíduos de 20 a 29 anos. E quando a gente olha dados nos Estados Unidos, né, a gente vê que a população que mais predomina com sífilis é homens que fazem sexo com homens, e o que chama atenção nos últimos anos é o aumento do número de casos de sífilis em mulheres. Então, falando um pouco sobre sífilis, né, a gente então divide sífilis classificando em dois grandes grupos, que é a sífilis recente e a sífilis tardia. Dentro da sífilis recente, a gente classifica em três grandes grupos, que é a sífilis primária, secundária e latente recente. E dentro da sífilis tardia, a gente classifica em latente tardia e terciária. O que dá o nome de sífilis recente é porque, na verdade, ela ocorre dentro do primeiro ano, todas essas três fases. E a sífilis tardia, a tardia e a terciária, elas ocorrem após um ano. Então, começando pela sífilis primária, o treponema ele vai penetrar através da pele ou mucosas por soluções de continuidade. Então, durante a relação sexual, é comum ter atrito, formar lesões abrasivas, e no contato de uma mucosa com o treponema com uma outra que existe portas de entrada, o treponema acaba entrando e causando lesão tecidual que forma, na verdade, uma lesão ulcerosa que a gente chama de cancro duro. Por quê? A gente observa que essa lesão ela vai ter bordas elevadas e a parte da base ela é dura e limpa, tá? Então, na verdade, a gente não vê secreção purulenta, e quando a gente palpa, a gente vê que é uma lesão mais endurecida, e quando for examinar tem que fazer com luva, porque esse fluido que tem da úlcera ela é rico em espiroquetas. Então a gente chama de cancro duro, a lesão que a gente visualiza, e associado vai ter uma linfadenopatia regional, que na verdade é uma forma de sífilis localizada, tá? Então a primária a gente vê manifestações mais localizadas. Então, vendo alguns exemplos de sífilis primária, a gente vê que as lesões mais comuns são lesões ulceradas em região genital. Então, a gente vê aqui como exemplo A, B e C são lesões únicas. Em região, então, por exemplo, aqui de pênis, região anal, a gente repara que dentro dessa úlcera, o fundo dela é limpo e geralmente o paciente não sente dor. E essas duas outras imagens mostram região de cancro duro em região extragenital. Então, a gente vê aqui em região de lábio e região de língua, provavelmente secundário a sexo oral.
Então, lesões únicas, sem dor. E elas vão regredir espontaneamente depois de 30 dias, em torno de 1 a 6 semanas de evolução. E aí, esse é um tipo de situação que, na verdade, passa despercebido pelo paciente. Por quê? Primeiro, é uma lesão que ele não sente dor, que pode estar, às vezes, escondido, e o paciente vê que essa lesão ela some apesar de tratamento, então ele não acaba procurando o médico. Só que paciente não lê livro, né? Então a gente vê algumas manifestações atípicas, né? Esse que eu falei são o que é esperado, o que é comum. Mas, por exemplo, a gente pode ver lesões ulcerosas múltiplas, né? 2 ou mais lesões, como a gente vê nessa imagem, e ainda assim sendo sífilis, ou com aspecto doloroso, né? Que não é esperado. Ou pior ainda, na verdade, em sítios mais estranhos, né? Do que em outras regiões extragenital. Então, assim, não me pergunte como o paciente conseguiu inocular o treponema aqui. Então a gente às vezes vê em lugares bem diferentes, né? Agora passando para a sífilis secundária. Então o treponema que estava ali na pele ou mucosa, que faz uma ação mais localizada, né, de manifestação, ele acaba agora fazendo uma disseminação linfohematogênica, né? Então o treponema ele cai na corrente sanguínea, e isso agora a gente vai ver, diferentemente do que era localizado, a manifestação ela passa a ser disseminada. Então, na verdade, a gente vê que a maioria dos casos, a sífilis secundária ela vai então surgir após a regressão do cancro duro, né, que geralmente surge de 6 semanas a 6 meses depois da cicatrização do cancro. Mas isso é o que é a maioria dos casos. Mas alguns pacientes eles podem ter tanto a lesão do cancro duro quanto a lesão cutânea da sífilis secundária ao mesmo tempo. Então, aqui são exemplos da sífilis secundária, tá? Reparem que as manifestações secundárias, elas na verdade acontecem, então, principalmente em tronco e extremidades, principalmente em palmas de mão e plantas de pé, né? E quando a gente olha as lesões cutâneas, como por exemplo na figura B, a gente vê um racho macular eritematoso pouco visível, que a gente chama de roséola sifilítica. Então, igual a figura A olhando aqui, não parece que o paciente tem, mas quando você aproxima, vê de perto, você vê então esse rache que é pouco visível. Além disso, a gente vê que as lesões elas são descamativas e não pruriginosas, tá? Então aqui na E, D e F a gente vê esse aspecto então mais descamativo das lesões. E, além disso, o exantema ele pode ser também pápulo escamoso, como aqui na letra F, e lembrar que, assim como na sífilis primária, esse estágio ele é bastante infeccioso, então toda vez que você for examinar, suspeitar que o racho de um paciente pode ser de etiologia por sífilis, tem que examinar também com luva pelo risco de transmissão. E aqui então foi o caso que eu citei, foi publicado no New England, um paciente que desenvolveu sífilis primária e secundária ao mesmo tempo. Então a gente vê aqui na figura A um cancro duro em região de lábio, e na B, C e D a gente vê manifestações cutâneas, né, de sífilis secundária, e geralmente isso acontece quando o paciente ele é imunossuprimido. No caso aqui, esse paciente tinha HIV. Outra manifestação da sífilis secundária é a alopécia, e a gente vê que a alopécia ela acontece no couro cabeludo, na barba e sobrancelhas, e é de forma difusa, que a gente chama de alopécia em clareira. Então a gente vê vários pontos de rarefação no couro cabeludo, e aqui nessa imagem a gente vê a ausência, né, de sobrancelha. Outras manifestações de sífilis secundária são lesões em mucosas que geralmente tem esse aspecto aqui mais úmido e vegetante, que a gente chama de condiloma plano. E cuidado para não confundir com condiloma acuminado, que é do HPV, não tem nenhuma associação. Então cuidado para não confundir, é condiloma plano que a gente chama esse aspecto da lesão. O paciente então tem manifestações mais disseminadas, ele tem febre, mal-estar, mialgia, artralgia, pode ter uma hepatite transinfecciosa, então o treponema está circulando na corrente sanguínea, pode fazer hepatite, nefrite, várias, pode acometer qualquer parte do corpo. E a linfadenomegalia, que era regional na sífilis primária, na secundária, ela tem um aspecto de linfadenopatia generalizada. Então, toda erupção cutânea sem causa determinada deve ser investigada com testes para sífilis, tá? E as lesões cutâneas e manifestações sistêmicas também vão desaparecer de modo espontâneo. E aí então a gente entra na fase de sífilis latente.
o período de latência após a involução das manifestações do secundarismo, mas alguns pacientes, 25%, vai ficar intercalando. Então ele entra na fase latente, ele saiu da secundária, entrou na fase latente, mas ele começa a ter novamente lesões secundárias, ele entra na fase latente, e isso ele pode fazer dentro desse período do primeiro ano. E como o próprio nome já diz, é latente, ele não tem nenhuma evidência clínica de doença. Então a gente vai diagnosticar pela sorologia, tá? E, na verdade, alguns pacientes, a maioria deles, quando eles entram nessa fase, eles podem ficar assintomáticos por toda a vida. Passando agora, então, para a sífilis terciária, que vai acontecer, na verdade, 1/3 dos pacientes que estavam na sífilis latente, né? A maioria vai ficar latente, mas 1/3 pode evoluir para a sífilis terciária, que vai surgir entre 1 a 40 anos depois do início da infecção. E esse tipo de situação acontece por uma inflamação causada pela sífilis que provoca destruição tecidual. E nessa fase a gente tem pouco treponema, então a transmissão ela é mais baixa. Então, sífilis terciária, quais são os principais sistemas que vão ser acometidos? O primeiro é o cardiovascular, que a gente tem como alguns achados como estenose de coronárias, aortite e aneurisma de aorta, principalmente da porção torácica. Então aqui a gente vê a imagem de PET, que a parte da aorta descendente ela brilha no PET, e esse outro exemplo aqui de um caso que fez um aneurisma tanto da porção ascendente do arco e da aorta descendente. Então, todos esses tipos de situação que você encontrar, aortite, aneurisma de aorta, em um paciente, por exemplo, jovem, né, ou paciente mais velho, né, a depender do tempo de evolução, a gente tem que lembrar como sífilis terciária é uma dessas causas que pode levar a esse quadro clínico. Neurológico, a gente tem então a neurosífilis, que a gente vai discutir posteriormente, e a parte de manifestações cutâneas, né, que a gente vai ver então lesões gomosas, nodulares, de aspecto destrutivo. Então esses são os 3 principais sistemas que a gente vê alteração na sífilis terciária. Então, falando um pouco das gomas das manifestações cutâneas, né, então a gente vê aqui essas lesões nodulares, que quando tem então na porção da pele, ela vai predominar em região extensora dos braços, como a gente está vendo nesse exemplo, mas pode ter também em dorso e face. Então a gente vê aqui, na verdade, o que era na verdade uma goma amoleceu, fistulizou e ulcerou, né? Então aqui até o resultado disso pós-tratamento a gente vê que deixa sequela, né? E na verdade a goma ela pode envolver qualquer parte do corpo, então pode acometer ossos, vísceras, e aqui esse exemplo que a gente está vendo é de uma goma em sistema nervoso central. Então, assim, resumidamente, tudo que a gente comentou, então você tem infecção pelo treponema na fase primária. Geralmente a gente então vai ver o cancro com uma linfadenopatia regional, e depois isso desaparece e vai para a fase secundária, né? Alguns pacientes pode ter, né, 9% pode ter a sífilis primária com a secundária ao mesmo tempo. E a secundária a gente vai ter manifestações mais disseminadas, que é o rash, febre, linfadenopatia generalizada, lesões em mucosa, que é o condiloma plano, alopecia, hepatite, nefrite, e depois do secundarismo, ela vai para a forma de latência. E lembrando que alguns pacientes podem ter recrudescimento da sífilis secundária, então ele pode ter pode ficar intercalando a secundária com a fase de latente. Passando um ano, você mantém a fase latente, mas agora já é uma fase de latente tardia, e nesse tipo de situação a maioria vai permanecer latente por resto da vida, que é em torno de 70%, mais 30% pode evoluir para a sífilis terciária, e aí que a gente vai ter a goma, as manifestações cardiovasculares e a neurosífilis, que a gente vai discutir posteriormente. Quando a gente olha então os pacientes com sífilis, a fase que a gente mais identifica então é a fase latente de duração indeterminada. Então por isso que é muito importante ficar fazendo sorologia periódico, né? Porque se você ano passado tem uma sorologia para sífilis negativa e você repete esse ano e você tem uma sorologia positiva, mesmo que você não tenha sintomas, você sabe que você adquiriu a infecção no último ano. Então isso na verdade vai mudar até a dose e o tempo de tratamento que você vai fazer para o paciente. Então é importante, como a maioria é identificada na fase latente, fazer então sorologias periódicas. Então, agora passando para o diagnóstico, né?
Quando a gente tem o cancro duro, que é a sífilis primária, o diagnóstico indicado seria uma pesquisa direta do treponema, seja por microscopia de campo escuro, que vai ser talvez o método mais acessível, porque o PCR ele é basicamente utilizado para cenários de pesquisa. E por que a gente teria que fazer uma microscopia de campo escuro? Que lembra que o treponema está na pele e na mucosa, então ele ainda não fez uma invasão para a corrente sanguínea e às vezes a gente não vai conseguir detectar uma sorologia positiva, tá? E lembrar que o treponema ele é não cultivável, então não adianta pedir cultura, a gente não vai conseguir isolar. Já as outras fases, que já teve uma disseminação do treponema, já é esperado encontrar a sorologia positiva. E dos testes imunológicos a gente tem duas técnicas, que é o treponêmico e o não treponêmico. O nome de treponêmico, na verdade, é uma sorologia que é específica para antígenos do próprio treponema. Enquanto o teste não treponêmico, você tem antígenos que, na verdade, não são específicos do treponema, como a cardiolipina, a lecitina, colesterol, que pode cruzar com outras condições, tá? Então, para a gente poder fechar um diagnóstico de sífilis usando métodos imunológicos, a gente tem que ter um teste treponêmico reagente com um teste não treponêmico. Então, de exemplo que a gente tem mais na prática de teste treponêmico seria o FTABS e o teste rápido, tá? E de teste não treponêmico, o que a gente tem mais disponível é o VDRL. E lembrando que os testes treponêmicos, eles são, na verdade, permanentes, então você vai conseguir utilizar mais para o diagnóstico e para monitoramento você não vai conseguir. Enquanto os testes não treponêmicos, eles são quantificáveis, então além para o diagnóstico, ele que vai ser utilizado para a gente avaliar controle de cura, porque esse daqui a gente tende, na verdade, o nosso objetivo é tentar negativar ou deixar uma cicatriz que são valores de titulação mais baixos, tá? Então, pensando em fluxograma, a gente tem dois fluxos, que é o tradicional e o reverso. O tradicional é quando você parte de um teste não treponêmico e você confirma o diagnóstico com o teste treponêmico. E o reverso é o contrário, né? O PCDT, na verdade, recomenda fazer pelo teste treponêmico primeiro, porque ele é o primeiro a positivar e alguns serviços de especialização ao atendimento de STs, você vai ter disponível o teste rápido. Então, se um paciente já tem sífilis, ele já tem um teste rápido para sífilis positivo, você poderia pedir um teste não treponêmico para avaliar a questão do confirmar o diagnóstico e fazer o controle de cura. Então, combinando os testes, né? Então, quando você, independente se você usa o tradicional reverso, os dois são reagentes, temos dois cenários, né? Ou é uma sífilis tratada ou uma sífilis não tratada. O que vai diferenciar é justamente saber se o paciente já foi tratado ou não. Por quê? Mesmo que você trata, o não treponêmico, ele pode continuar positivo, porque ele pode ficar uma cicatriz com um valor mais baixo de titulação. E o treponêmico, ele vai ser, uma vez que ele positiva, ele é permanente, então ele fica positivo pelo resto da vida. Agora, olhando pelo método tradicional, que você então começaria com um teste não treponêmico, ele veio reagente, mas aí você faz o treponêmico, ele não confirma. Quando você tem um cenário que você tem testes que são discordantes, você tem que fazer um confirmatório com outro teste treponêmico. Sempre o confirmatório vai ser com um teste treponêmico, mas aí você muda a metodologia, tá? Então, se você faz um confirmatório e ele vem não reagente, na verdade, então a gente interpreta como um falso positivo do não treponêmico. Isso pode acontecer em pacientes idosos, doenças autoimunes. Lembra que eu falei que ele não é específico para sífilis, né? Para os antígenos do treponema. Então, outras condições, por exemplo, lúpus, pode dar reação cruzada, tá? Infecções como HIV, uso de drogas, gestação. Então, esse tipo de cenário a gente interpretaria como um falso positivo. Mas, se você faz um teste confirmatório de treponema que ele vem reagente, então a gente tem dois cenários. Na verdade, foi uma sífilis tratada ou não tratada. Nesse caso, quando foi tratada, ficou então uma cicatriz sorológica do teste não treponêmico, tá? Agora, indo para o fluxo reverso, que é o recomendado então pelo PCDT, você então primeiro tem um teste reagente, né, o treponêmico, e você vem, faz o não treponêmico, e ele vem não reagente. Nesse tipo de situação, quando você tem um teste discordante, tem que fazer um confirmatório. Se o confirmatório vem não reagente, é um falso positivo, e aí a gente tem que pensar nessas mesmas situações que isso pode acontecer. Mas,
se o paciente, na verdade, tem um confirmatório de treponêmico reagente, aí a gente tem mais de um cenário possível. Então, pode ser uma sífilis tratada, que, na verdade, você tratou e negativou o teste treponêmico, o não treponêmico, desculpa, e você pode, na verdade, ser uma sífilis não tratada de longa data. Então, na verdade, o treponêmico ele pode cair mesmo quando a gente não trata. Passou tanto tempo que os títulos eles foram caindo. Então, nesse tipo de situação, mesmo tendo não treponêmico não reagente, não necessariamente a gente descarta a sífilis. Pode ser uma sífilis que a gente não tratou e ela foi evoluindo por muito tempo. E a sífilis primária recente, lembra que o treponêmico ele positiva primeiro, então pode ser que o não treponêmico não veio positivo porque ainda não deu tempo para ele positivar. Então, às vezes, a gente fez um diagnóstico muito precoce. E tem o efeito prozona, que agora, na verdade, é um falso negativo. Você tem tanto anticorpo que você precisaria de diluir para conseguir ver o título positivar. Então, na verdade, o efeito prozona, quando tem muito anticorpo, é um efeito, na verdade, de falso negativo. Então, aqui resumindo a questão dos testes diagnósticos, então a gente vê o FTBS que ele positiva primeiro e ele fica positivo pelo resto da vida. Na verdade, a gente fala sempre isso, mas 85% dos pacientes podem negativar esse FTBS e geralmente quem negativa é quem está nas primeiras fases, né, de sífilis. Então, quando você descobre uma sífilis na fase primária, secundária, que você trata precocemente, às vezes a gente vê os pacientes negativar o FTBS, mas por via de regra, isso fica positivo para o resto da vida. Então, por isso que a gente não consegue usar esse teste como, na verdade, de controle de cura, tá? Para monitorar o tratamento. Enquanto o VDRL, a gente vê que ele então positiva depois, e quando a gente trata ele negativa, mas lembrar que também quando a gente não trata e passa muito tempo em fases tardias, mesmo não tratando, esse título tende a cair, inclusive podendo negativar. Então, olhando aqui a evolução, né, a sífilis primária geralmente é o cancro, né, o achado, e o diagnóstico é por campo escuro positivo. Já na secundária, você também pode ter campo escuro positivo, porque são lesões com bastante treponema e bem infectantes, né, mas aqui o treponema já está na corrente sanguínea, então a gente já consegue fazer diagnóstico com os testes imunológicos, e a gente vê então esse recrudescimento que pode acontecer, né, durante toda a fase secundária, alterando com períodos de latência. Então, depois passa para a fase latente, e depois a fase terciária. E agora falando então de tratamento. Todas as sífilis recentes, então é por isso que é importante a gente saber diferenciar, que são aquelas que ocorrem dentro do primeiro ano, que é a primária, secundária e latente, a gente trata tudo do mesmo jeito, que é com Bezetacil, né? A penicilina G-benzatina, cada ampola tem 1,2 milhões de unidades, a gente aplica cada ampola em via intramuscular profunda, em cada região de nádega, né? Em cada nádega, e então a gente faz isso uma dose única. Então, aplicou essas duas injeções, tratado a sífilis recente, mas alguns pacientes podem ter, por exemplo, silicone industrial, pode ter alergia à penicilina, e nesse tipo de situação a gente pode fazer um tratamento alternativo com doxiciclina, que é 100 mg de 12 em 12 por 15 dias, exceto se for gestante, que aí tem que dessensibilizar para a penicilina. Mas no caso de sífilis tardia, no caso a terciária e latente tardia, a gente vai fazer a mesma dose, só que a gente vai fazer isso 3 vezes, uma vez por semana. Então, você escolhe, sei lá, segunda-feira faz 1,2 milhões de unidades IM, um em cada nádega, então completando 2,4, e você repete na próxima segunda, e depois de novo mais uma vez na segunda, totalizando então 7,2 milhões de unidades, tá? E o de segunda linha a gente também vai usar a doxiciclina, só que aqui a gente vai aumentar o tempo para 30 dias, lembrando mais uma vez, exceto gestante. Não temos evidências de resistência à penicilina, e um dos problemas que talvez falta evidência porque como o treponema ele não é cultivável, então a gente não estuda isso muito bem, mas a gente vê uma resposta para esses pacientes à penicilina, mas pela dificuldade da cultura é uma coisa que a gente tem que questionar isso daqui um pouco. E em relação às doses, né, de penicilina, se você
faz uma vez por semana e, na verdade, você esqueceu, o paciente esqueceu, foi viajar e ele faz depois de 14 dias o que era para ser feito anteriormente. Então, se passou de 14 dias entre as doses, ele tem que reiniciar todo o esquema de tratamento. E aí, como a gente vai monitorar pós-tratamento a sífilis, né? Então, aqui a gente tem os títulos de um teste não treponêmico. Então, na verdade, você pode usar o VDRL ou o RPR, mas cuidado que se você fez o diagnóstico com o VDRL, o seu monitoramento tem que ser com o mesmo teste, porque apesar dos dois serem tituláveis, eles não são equivalentes. Então, um título de 1/32 de VDRL não é 1/32 de RPR, tá? Então, sempre usar o mesmo teste não treponêmico para controle. Então, aquele paciente que eu tratei, o que eu vou considerar como importante para monitorar como cura? Na verdade, cura, a definição é quando eu tenho diminuição de 4 vezes do título, né, ou queda de 2 títulos. Então, caiu 1/64, para 1/32 seria um título, uma queda, e de 1/32, 1/16 seriam 2 títulos. Então, isso é o conceito de cura, tá? E quando que eu vou olhar esse conceito de cura? Porque depois que eu trato, né, esse aqui seria o D0, o tratamento com o Bezetacil, eu vou fazer uma avaliação trimestral. Então, quando chega em 6 meses, eu quero que esse conceito de cura atinja em 6 meses se for uma sífilis recente. Mas, se for uma sífilis tardia ou um paciente com HIV, eu quero esse conceito de cura em 12 meses, tá certo? E só que pode acontecer, vamos supor que o paciente então chegou em 6 meses, se for uma sífilis recente, com 1/1. E aí depois você pede de novo um VDRL de monitoramento e aí você vê um aumento de 4 vezes ou 2 títulos. Isso daqui a gente tem que pensar em reinfecção para aquele que teve uma melhora e depois piorou, tá? E aí, nesse cenário, quando que eu vou ter que retratar o paciente? Quando eu vejo que não teve uma redução em 2 titulações, ou seja, chegou uma sífilis recente, chegou em 6 meses, repeti o VDRL de 1/64, só caiu 1/32. Então, nesse tipo de situação, eu tenho que perguntar para o paciente se ele teve alguma relação sexual desprotegida e se ele tiver, e nesse momento se eu considerar que o paciente teve de fato uma falha, é uma situação que eu posso considerar retratá-lo. Mas, se o paciente, na verdade, ele até teve esse controle de cura, mas foi o que eu comentei, ele posteriormente, você pede de novo um VDRL e você vê aumento de 4 vezes ou 2 títulos, você confirmaria, então, uma reinfecção. Ou, na verdade, o título até pode ter melhorado um pouco, mas a parte clínica ele persistiu ou teve recorrência dos sintomas. Então, esse tipo de situação também vale a pena a gente talvez reconsiderar tratar. Agora, então, indo para a parte de neurosífilis, né? Então, a gente tem um paciente com uma sorologia de sífilis positiva, mas ele tem vários sintomas neurológicos, ou ele tem sintomas oculares, ou ele tem sintomas auditivos. Isso é neurosífilis? É a primeira pergunta que eu faço. Não, é um paciente que tem sorologia positiva, mas ele é assintomático. Ele pode ter neurosífilis? Então, são coisas que a gente vai discutir hoje. Então, de fato, existe sim neurosífilis assintomática, que o conceito é, como o próprio nome já diz, é um paciente assintomático, mas que tem alterações no líquor. Então, lembra quando eu falei que neurosífilis não é uma manifestação de sífilis apenas terciária, tá? Na verdade, a invasão depois da infecção, a neuroinvasão, ela pode acontecer em estágios precoces e a gente já vê alteração no líquor. A questão é que às vezes, alguns pacientes, mesmo com invasão precoce, que a gente teria aqui então uma neurosífilis assintomática precoce em 30% dos pacientes que estão nesse cenário de sífilis precoce, a maioria vai ter uma resolução. Então, o próprio sistema imune, ele clareia o treponema do líquor, tá? Mas alguns pacientes podem evoluir para sífilis sintomática, que em fases precoces a mais comum é a meningite aguda, tá? Mas alguns pacientes com neurosífilis assintomática precoce pode evoluir para uma neurosífilis assintomática tardia. E também ele pode ter uma resolução dos sintomas, ou na verdade, a invasão do sistema nervoso central ela também pode ser mais tardia. E quando ele desenvolve sintomas, a forma de neurosífilis mais comum na forma tardia é a parenquimatosa, tá? Então, alguma reparem que ela é mais rara e a meningovascular aí 11% dos pacientes. Então, só para estratificar melhor a questão da neurosífilis sintomática,
Repare que a mais precoce, então, é a forma meníngea de meningite aguda. Ela ocorre dentro de 1 ano e geralmente é uma meningite asséptica, né? A gente não consegue isolar, então, nada na cultura. Então, o paciente com meningite asséptica, jovem, lembrar de colocar a neurosífilis como suas hipóteses diagnósticas. Então, pedir sorologia para sífilis. Geralmente é uma meningite frequentemente basilar, porque vai ter um envolvimento de múltiplos pares cranianos. Outra forma importante de neurosífilis é a meningovascular. Geralmente ela ocorre de 5 a 12 anos pós-infecção. E aqui o que a gente vai ver mais comum nesses pacientes é um quadro de AVC. Então, mais uma vez, é estranho, paciente jovem fazendo AVC. Então, quando isso acontece, lembrar de solicitar também sorologia para sífilis, tá? Então, aqui, que a forma mais comum é a parenquimatose. Então, primeiro seria a paresia geral, que ocorre de 15 a 20 anos pós-infecção, e o quadro que a gente mais observa é uma meningoencefalite crônica progressiva, que a gente vai ver a maioria dos pacientes então internados com uma síndrome demencial, e ele tem uma sorologia para sífilis, então a gente vai avaliar o líquor desse paciente para fazer diagnóstico ou não. Mas lembrando que também pode ser quadro de labilidade emocional, de sintomas psiquiátricos, e em estágios bem avançados, na verdade, esses pacientes eles evoluem com uma acinesia, que é o que dá o nome então de paresia geral. Lembrando também que a gente tem o quadro de parenquimatose de tabes dorsalis, que é de quando acontece de 20 a 25 anos pós-infecção, que é quando tem uma degeneração do corno posterior da medula. E nesse tipo de situação, a gente vê os pacientes com uma ataxia sensitiva, que é quando ele tem, então, uma perda da propriocepção. E, por fim, a última forma parenquimatose é a goma de sistema nervoso central, que pode acontecer de 2 a 40 anos pós-infecção, e o que a gente vê na imagem, como eu mostrei naquele exemplo anterior, são tumores benignos de cérebro ou medula, tá? Já a sífilis ocular pode acontecer em qualquer momento, e o que a gente vê de quadro clínico é diverso, pode ser uveíte anterior, posterior, neurite ótica, atrofia de nervo óptico, neuropatia, corioretinite, e a sífilis ótica, o paciente pode ter uma perda aditiva neurosensorial ou condutiva, né? E pode ter vertigem, zumbido e instabilidade de marcha. E aqui um achado que é super importante vocês conhecerem, que é a pupila de Argyll, que é quando o paciente, na verdade, ele tem um transtorno pupilar, tá? E é um transtorno pupilar bilateral, e a gente vê uma dissociação de luz e convergência. Então, vendo esse vídeo, a gente avalia que quando você coloca uma luz, o fisiológico é você esperar que a pupila fizesse uma miose, e a gente vê que não tem reflexo de luz, tá? Mas quando você aproxima algum objeto, ou no caso o dedo vai aproximando, a gente vê que a pupila ela faz uma miose, que é o reflexo de acomodação. Então essa é a dissociação luz de convergência, né? Então a gente não vê reflexo para a luz, mas a gente vê que ela faz miose quando você aproxima algum objeto. E aí esse tipo de situação, na verdade, é uma alteração parenquimatosa. Ela entra geralmente no grupo da tabes dorsalis. O treponema ele adora essa parte posterior, né, do sistema nervoso central. Então a lesão que a gente vê é lesão de mesencéfalo dorsal, tá? Então quando você encontrar essa alteração pupilar, lembra que a principal hipótese diagnóstica para o paciente vai ser neurosífilis. Óbvio que outras condições podem acontecer, não é um achado comum, mas a principal hipótese diagnóstica vai ser neurosífilis. Então, existem alguns algoritmos de investigação de neurosífilis. Você tem um quadro, então, compatível. Como eu vou fazer essa investigação? Para quem eu devo fazer essa investigação? Então, primeiro, só para mostrar que a Cristina Marra, que é uma das principais, na verdade, a principal autora que publica sobre neurosífilis, ela fez um estudo em 2004, que ela viu pacientes que, do ponto de vista assintomático, que tinham alguns fatores de risco para desenvolver neurosífilis, que seriam indivíduos com um teste não treponímico, no caso o RPR, que avaliou com títulos acima ou igual a 1/32, ou pacientes HIV que tinham CD4 abaixo de 350. Ela viu nesses pacientes que desenvolviam neurosífilis, isso era fator de risco para o desenvolvimento, tanto que ela vai incorporar no seu fluxograma de diagnóstico
de neurosífilis esse dado para o paciente no fluxograma de um paciente com suspeita de neurosífilis e que tenha HIV, tá? Mas, no geral, quando a gente vê os guidelines, o CDC e o PCDT do Brasil, ele não considera esse parâmetro na avaliação de um paciente com neurosífilis, mas o europeu ele incorporou essa avaliação dessas alterações como fatores de risco para desenvolvimento de neurosífilis no paciente HIV. Quando a gente avalia o ponto de vista sintomático, isso a gente não tem dúvida, né? Tanto o CDC, o europeu, o PCDT brasileiro, quando tem um paciente, então, com uma sorologia positiva no sangue e tem clínica neurológica ou ocular ou auditivo, né, sintomas auditivos, todos eles recomendam investigação de neurosífilis. Só um adendo que o CDC ele é o mais conservador. Por quê? Ele coloca se for sintoma ocular ou auditivo isolado, sem você ter alteração de par craniano ou anormalidade neurológica, ele sugere não coletar líquor, porque na avaliação dele, dos estudos, que esses pacientes com sintomas oculares e óticos isolados, 30% vai ter líquor normal, mas a nossa experiência do HC, mesmo com sintomas oculares e auditivos, a gente recomenda a coleta de líquor, né? Então 30% tem normal, mas 70% aí pode ter alterado. E a gente sabe que na prática isso se confunde muito. Então é um sintoma ocular, mas não é um sintoma de nervo craniano. Então acho que até isso pode acabar gerando uma confusão e a gente acaba coletando então para todos os pacientes, tá? Mas pelo CDC, se for ocular e óptico, sintomas isolados, você não deveria coletar líquor. Em relação, se você tem então uma sífilis terciária, então igual eu mostrei aquele paciente que tinha uma ortite ou um aneurisma de aorta, aí você vai lá, investiga, confirma a sífilis. Se o paciente então tem uma manifestação de sífilis terciária, tanto o europeu como o PCDT recomendam também avaliar neurosífilis e em relação também quando você tem falha pós-tratamento, tá? Então essas seriam as indicações para você avaliar, investigar, coletar líquor para avaliação de neurosífilis. Então, de cara, já gostaria de falar que neurosífilis a gente não tem um padrão ouro. O que acaba acontecendo, na verdade, é que o que mais se aproxima de um padrão ouro para neurosífilis seria o VDRL. O problema do VDRL é que ele carece de sensibilidade. Por quê? Apesar de o VDRL ele não atravessar, então se você tiver um VDRL no sangue positivo, ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Quando você encontra o VDRL positivo no líquor, isso significa que foi uma produção intratecal, mas a quantidade, né, de IgG, né, do VDRL, do IgM e IgG do VDRL que a gente encontra é muito baixo. Então alguns estudos mostram que a sensibilidade ela pode chegar a ser 50%. Então, você ter um quadro clínico compatível, mas que você avalia um VDRL que seja negativo, isso não exclui sífilis, porque a sensibilidade é baixa, tá? Então, passamos a pensar agora no FTBS. O FTBS, na verdade, ele tem pouco valor para o diagnóstico de neurosífilis, porque enquanto o VDRL não atravessa a barreira hematoencefálica, o FTBS ele atravessa. E aí, então, geralmente, todo paciente que a gente vai avaliar a neurosífilis é aquele que vai ter FTBS positivo. Então, se o FTBS no sangue é positivo e ele atravessa a barreira hematoencefálica, se a gente encontrar um FTBS positivo no líquor, isso não necessariamente é neurosífilis. Então, enquanto aqui carece de sensibilidade, o FTBS carece de especificidade. Então, quando a gente não tem um VDRL negativo, que é o que vai mais se aproximar de um padrão ouro, a gente vai fazer a análise bioquímica do líquor, que é por meio de célula e proteína. Então, vamos primeiro para o fluxograma de um paciente de neurosífilis, com suspeita de neurosífilis, mas não tem HIV. Então, a gente vai começar, como eu disse, pelo teste treponêmico no sangue. Se for positivo, não reativo, não é neurosífilis. Então a gente vai investigar outras coisas para aquele sintoma neurológico que o paciente tem. Mas, se o teste treponêmico for positivo no sangue, a gente vai seguir a investigação. E como seria essa investigação? Primeiro a gente tem que ver se tem sintomas, então, neurológicos, otológicos ou oculares compatíveis. Porque se tiver, a gente vai indicar, então, a coleta do líquor. E o primeiro exame que a gente vai avaliar, que é o que mais se aproxima do padrão ouro, é o VDRL. Se o VDRL ele for reativo, a gente confirmaria a neurosífilis. Mas se o VDRL no líquor ele não for reativo, a gente vai ter que avaliar então os leucócitos no líquor, que a gente parte então para a parte de bioquímica.
um valor de líquor normal é até 5 células, né? Então, quando a gente encontra um líquor que tem mais de 5 células, é um líquor mais inflamado, então a gente fecharia o diagnóstico de neurosífilis. Mas, se ele tiver uma celularidade normal, a gente vai avaliar então a proteína no líquor. E aí, a proteína é em torno aí de 40, né, miligramas por decilitro. Quando a gente encontra então acima de 45 miligramas por decilitro de proteína, ou seja, uma proteína aumentada, uma proteinorraquia, fecharíamos então o diagnóstico de neurosífilis. Mas, se a proteína for normal, não é neurosífilis. Agora, o paciente com HIV que tem um risco maior de fazer neurosífilis, a gente vai avaliar de uma forma diferente. Mas tudo vai começar então, a gente só vai pensar em neurosífilis se ele tiver um teste treponêmico positivo, tá? Então, se ele não tiver, se tiver um teste treponêmico no sangue negativo, não é neurosífilis. Mas, se ele tiver um teste reativo, a gente vai avaliar. Tem sintomas então neurológicos, otológicos, oculares compatíveis? A gente vai avaliar o VDRL no líquor. Não, ele não tem sintoma nenhum, ele é assintomático, mas lembra que esses foram os fatores de risco que a Marra encontrou no seu estudo. Então, quem tinha um RPR não treponêmico acima de 1/32 ou um CD4 menor do que 350, a gente tem que avaliar o VDRL no líquor, mesmo que ele seja assintomático, tá? E aí, então, o VDRL no líquor, se ele for reativo, a gente então fecha o diagnóstico de neurosífilis, mas se o VDRL no líquor for não reativo, a gente vai avaliar então o número de leucócitos. E lembra que paciente HIV, ele é mais inflamado, então às vezes ele vai ter uma pleocitose e necessariamente pode ser não pela sífilis, mas pelo próprio HIV. Então a gente vai considerar que um valor normal para o paciente, geralmente HIV, é abaixo de 20. Então, quando você encontra um valor acima de 20, isso está alterado, tá? E aí isso fecharia um diagnóstico de neurosífilis. E aquele que tem uma celularidade baixa, menor que 5, não é neurosífilis. Mas, aquele que tem, então, um valor intermediário de 6 a 20 células, a gente vai ter que avaliar, então, como que é o HIV desse paciente. Então, se ele está usando terapia antirretroviral, se ele tem carga viral indetectável e se ele tem um CD4 muito baixo, porque essas situações inflamaria o líquor menos, inflamaria menos o líquor, porque lembra que quando o HIV está bem controlado, essa inflamação ela é causada pelo próprio HIV. Quando você tem carga viral indetectável, isso vai inflamar menos, mas aquele que é muito imunossuprimido com CD4 abaixo de 200, esse não tem nem assim imunidade. Imagina para fazer leucócito no líquor. Então, essa situação, quando você tem todas elas, CD4 baixo e um valor de um controle bom do HIV, encontrar então essa alteração de 6 a 20, todas essas situações, quando você tem todas essas, você fecharia o diagnóstico de neurosífilis. Mas quando você não tem todas elas, a gente vai avaliar então o FTABS no líquor, que aqui só vai ter, na verdade, um valor diagnóstico para o paciente HIV, tá? Para o não HIV, a gente não avaliaria por conta que eu comentei que ele atravessa a barreira hematoencefálica. Se você não encontra no líquor, não é neurosífilis, mas quando você encontra ele reativo no líquor, a gente fecharia, então, o diagnóstico de neurosífilis, tá? Então, esses 2 fluxogramas foi proposta pela Cristina Marra, que é a pessoa que mais estuda neurosífilis. Então, agora para o tratamento, o que vai mudar, né? Na verdade, a gente não consegue mais fazer penicilina G-benzatina, né? Essa droga, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, por isso, quando o paciente falha com penicilina G-benzatina, a gente tem que pensar, sim, obviamente, em infecção, mas também pensar, na verdade, em neurosífilis. Então, por isso que o PCDT, no Brasil, a gente acaba recomendando essa avaliação de neurosífilis. E aí uma droga que vai penetrar em sistema nervoso central é a penicilina G cristalina, e ela é V, tá? Então essa vai ser a primeira escolha de tratamento, tem que fazer 3 a 4 milhões de unidades de 4 em 4 horas por 10 a 14 dias. E quando você tem alguma alergia à penicilina, o tratamento de segunda linha seria ceftriaxone, 2 gramas dias por 10 a 14 dias EV. E a parte de monitoramento da neurosífilis, você vai fazer exame de líquor de 6 em 6 meses até a normalização. E lembrando que sífilis ocular, otossífilis, a gente também vai tratar como se fosse neurosífilis, penicilina G cristalina.
Então, finalizando a aula, indo para a parte de prevenção, o principal medida para a gente se proteger contra a sífilis é o uso de preservativos, mas lembrando, gente, que se você faz sexo oral e você não usa preservativo para o sexo oral, você tem risco de pegar a sífilis, né? Então, igual a gente viu aqueles casos de cancro em região de lábio, de língua. Então, os pacientes, quando você pergunta sobre reinfecção, ele volta a ter aumento de títulos. Você fala assim, você teve relação sexual desprotegida? Ele fala que não, mas quando você avalia a prática de sexo oral, ele não usa preservativo. Então, ficar atento com isso daí. Em relação à sorologia, a gente tem que fazer testagem de ST para sífilis, né? Então, veja que o dado que eu mostrei, a maioria dos pacientes, eles são diagnosticados na fase latente. E, na verdade, se você fazer o diagnóstico, você trata o paciente, mas cuidado que não é só sífilis que você, se você identificar, você vai avaliar somente a sífilis. Lembra que o mesmo buraquinho onde entrou o treponema, pode entrar então o HIV, pode entrar as hepatites, e isso é super comum. Tem estudo mostrando que quando você tem, na verdade, uma lesão ulcerosa, por outras causas de STs, você aumenta em torno de 10 a 100 vezes o risco de transmissão de HIV. Então, lembrar de testar, na verdade, todas as STs, e STs elas andam juntas, tá? E lembrar de convocar e tratar as parcerias sexuais, porque dessa forma você vai quebrar a cadeia de transmissão, porque não adianta você tratar só o indivíduo que te procurou e, na verdade, você trata, ele volta para o mesmo ciclo, tendo relação com as parcerias sexuais que, na verdade, podem, na verdade, perpetuar o processo dele de reinfecção. Então, sempre é importante tratar todas as parcerias. Então é isso, obrigado. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar então um e-mail aí, se eu deixo o meu contato para vocês. Obrigado.